Bom, nós aprendemos como são os movimentos. Agora nós temos que aprender o que causa os movimentos. E para aprender o que causa os movimentos, nós temos que falar um pouquinho das forças. As forças são esforços feitos sobre os objetos e que levam eles a ter um certo estado de movimento ou não, dependendo das condições. Tá certo? Então, a causa principal do movimento são as forças. Existem vários tipos de força, né? Nós temos a força aplicada por um contato, nós temos as forças à distância, como é o caso da força da gravidade, e nós temos as forças entre superfícies, também em contato, que é a força de atrito. São, por exemplo, tipos de força que deverão determinar exatamente como o movimento vai acontecer. Tá certo? Então, as forças, elas podem ser definidas de uma forma bem simples como esforços sobre os corpos materiais. Tá certo? Esses esforços sobre os corpos é que vai, de alguma maneira, causar um determinado tipo de movimento, um determinado estado de movimento para os objetos. E foi verificado, né? Newton verificou uma coisa importante. Newton verificou que quando você tem um objeto e sobre ele se faz algumas forças, não sei como nós vamos fazer forças aqui, você pode imaginar várias forças em várias direções, tá? Todas elas, normalmente a gente gosta de aplicar as forças num único ponto. Então você tem uma força F1, uma força F2, uma força F3. Nós temos que aprender que as forças são vetores e, portanto, essas forças, que são vetores, que são esforços, elas se somam. Então é possível somar as forças, tá certo? E não só é possível somar as forças, que aqui eu vou representar agora com um vetorzinho, porque elas estão em direções diferentes, então eu tenho que somar essas forças, mas o que é possível fazer é somar as componentes das forças numa determinada direção, vamos dizer X, ou somar as forças num Y, ou somar as forças em Z, e aí eu tenho efeitos na direção X, eu tenho efeitos na direção Y e eu tenho efeitos na direção Z. Então, quando a gente lida com força sobre o objeto, a primeira coisa que é importante fazer é determinar o sistema de coordenadas e começar a ver as forças que estão nas mesmas direções. E o efeito dessas componentes nessa direção vai ser naquela direção específica onde a componente está. Esse é um princípio interessante, né? Sempre é possível fazer com grandezas vetoriais. Existe toda uma teoria de vetores, etc., que me permite fazer com que cada direção eu analise independentemente do que está acontecendo, né? Principalmente se elas forem linearmente independentes e assim por diante. Muito bem. E o que o Newton observou é que para cada direção dessa, tá certo? Que eu vou simplificar, ao invés de ficar chamando de x, y, z, eu vou chamar de i. I pode ser x, y e z. Tá certo? O que o Newton observou é que ao fazer um conjunto de esforços sobre um corpo, para cada direção, a soma dessas componentes nessa direção, né, ela resulta em uma aceleração nessa direção. E a proporcionalidade existente entre a força e a aceleração resultante é a chamada massa, que é igual, obviamente, aqui, pelo menos para nós aqui, o efeito é igual em todas as direções. Tá certo? Essa lei é uma lei extremamente importante porque agora ela vai conectar a causa com o efeito. A causa de força é gerar aceleração. E a aceleração sobre o corpo modifica a velocidade. E a existência de velocidade modifica a posição. Então, através da causa agora, que são as forças, eu sou capaz de voltar e estudar todas as características, né? Estudar tudo aquilo que é importante para a caracterização
de um movimento de um corpo. Então é isso que a gente vai fazer, tá certo? O Newton verificou, essa é uma lei de Newton importante. Novamente eu estou querendo lembrar que o I aqui é x, y, z. Então, qualquer uma das componentes. Se eu estiver lidando de coisas numa única dimensão, só tenho x. Se eu estiver no plano, x e y. Se eu estiver no espaço, x, y, z. Tá certo? Então, esse é um conceito importante que a gente vai aplicar muito. Muito bem. Agora, o que acontece é que o Newton não parou com esta causa-efeito. Ele formulou 3 leis que são importantes e que é o que nós vamos ver agora, que são as leis de Newton. Ele observou bem a natureza e formulou algumas leis. A primeira lei que ele fez é a chamada lei da inércia, tá certo? E a lei da inércia é uma lei que diz o seguinte, um corpo vai estar como ele está até que uma força atue sobre ele. Então, a gente diz que para mudar o movimento de um corpo, precisa de força. Precisa de um tipo de ação sobre ele, precisa de um tipo de esforço feito sobre ele. Essa é a primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton, que eu considero uma das leis mais importantes da física, é a lei da força. Essa é a lei que nós acabamos de dizer, onde ele diz que se tiver esforços feitos sobre um corpo, o efeito desses esforços em cada direção, como nós falamos, vai resultar numa aceleração naquela direção. Tá certo? Essa é a lei das forças. E aí tem uma terceira lei que é importante, que é o seguinte, como que a força age sobre o corpo? Ela não age do nada, né? Como que a força age sobre um corpo? Ela não age do nada. Ela age através do contato, ela age à distância, tem que ter um agente que faz ação. Agora, você já tentou empurrar um carro? Não dá a impressão que o carro também está te empurrando? É tão verdadeiro que se você vier correndo e bater numa parede, você cai, você não gruda na parede, né? Você cai para lá. É como se a parede te empurrasse de volta. Portanto, existe essa lei de Newton, que é extremamente importante, que é a lei da ação-reação. A lei da ação-reação, ela diz o seguinte, toda vez que um agente fizer uma força sobre um corpo, o corpo faz uma força sobre o agente. Tá certo? Então, a toda ação corresponde a uma reação. Implica numa reação. Igual e oposta. Isso é importante. Senão nós vamos imaginar que fazendo uma força grande sobre a parede pode fazer uma força pequena sobre a gente, o que não é verdade. Então, com essas 3 leis, não é? Eu devo ser capaz de uma forma ou de outra, resolver todos os problemas que envolvem força na natureza. Uma coisa importante de ver aqui é que a lei que quantifica a força, tá certo? Que é essa lei aqui, ela fala que se a soma das forças for 0, a aceleração é 0. Aceleração sendo 0, significa que ou o corpo está se deslocando com velocidade que não varia, ou está em repouso. Tá certo? E são as duas coisas que nós gostamos de caracterizar. Isso chama-se de equilíbrio. Então eu tenho o equilíbrio, que nós vamos falar muito, das forças, é quando a aceleração que ela causa é igual a 0. E aí eu posso ter 2 tipos de equilíbrio. O que todo mundo está parado mesmo em relação ao referencial, esse é o chamado equilíbrio estático. Mas eu posso ter um que tem velocidade constante, que é uma espécie de equilíbrio dinâmico, né? Apesar de ter velocidade, está em equilíbrio. Tá? Então ele não é estático, ele não tem tudo paradinho. Tá certo? Então o equilíbrio aqui, só para não fugir da tela, ele pode ser atingido com V igual a 0 ou com velocidade constante. Esse aqui é o domínio dos objetos estáticos, aqueles que não estão animados em velocidade, no referencial que você está lidando. Muito bem. Então, vamos pegar agora essas leis
e vamos aplicá-la, porque agora nós podemos entender o movimento a partir da sua causa, a partir das forças que agem sobre ele. E toda vez que tem movimento, tem que ter força. Toda vez que tem aceleração, tem que ter força, tá certo? Toda vez que um corpo entra em movimento, é porque um outro está fazendo uma ação, portanto tem uma reação sobre ele. Uma força especial, que é a força de atrito. A força de atrito existe toda vez que uma superfície não é ideal. Então eu estou aqui, eu estou deslocando esse corpo. Então se esse corpo está se deslocando, existe sobre ele, então esse corpo está se deslocando com uma velocidade v, existe sobre ele uma força que age aqui na superfície. Normalmente a gente representa assim para ficar mais fácil, né? Ao invés de colocar, que é a força de atrito. E a força de atrito, veja, ela existe quando tem contato. Alguém está pressionando esse corpo contra essa superfície. Pode ser o seu próprio peso, não é verdade? E isso faz com que haja uma reação sobre o corpo, que é anormal. E a força de atrito vai ser sempre um coeficiente, que nós chamamos de coeficiente de atrito, vezes a normal. Na verdade, tem dois tipos de coeficiente de atrito. Aquele onde há deslocamento relativo entre as superfícies, que é chamado atrito dinâmico, e aquele onde não há movimento relativo entre as superfícies, que é o chamado atrito estático. Mas nós vamos... É sempre a mesma definição, a diferença é que o atrito estático ele varia de acordo com o esforço feito e que impede o movimento. E o atrito dinâmico, né, é aquele que vai ter um valor dependendo da normal e é constante. Tá certo? Mas esse é um detalhe a mais. Então esse é um tipo de força importante que vai aparecer nos nossos problemas. Outro tipo de força importante que aparece é a força da gravidade. Toda vez que eu tenho massas, duas massas, separadas por uma distância que eu vou chamar de R, centro a centro, essa massa tem um valor MA e essa massa tem um valor MB, entre elas existe uma força mútua na direção radial, na direção do eixo que une essas massas, portanto a força está aqui, tá? Eu tenho uma força de A para uma força em A devido a B e tem uma força em B devido a A. Elas são iguais e opostas, elas são ação e reação, de fato, e elas valem, o módulo dessa força vale uma constante de gravitação vezes o produto das massas dividido pela distância ao quadrado entre elas. Essa é uma força especial que é chamada força de gravidade, que é um caso especial que a gente vai utilizar. E finalmente, tem uma outra força que eu quero mostrar para vocês, que a gente usa muito também, que é a chamada força elástica, tá certo? A força elástica, ela existe em corpos deformáveis, são corpos que deformam e voltam à sua posição. Normalmente, ela é empregada quando eu tenho uma mola. Eu tenho uma molinha aqui, que paradinha está assim. Quando eu venho e aplico uma força sobre essa mola, ela se distende de um certo valor que eu vou chamar de ΔX. E a força que é necessária para causar isso, que é a força que um agente está fazendo na mola, mas é também a força que a mola faz no agente, tá certo? Essa força F, ela é uma constante, que a gente chama constante elástica, vezes o ΔX, tá certo? Na verdade, essa força ela é contrária, né? Aí você vê como entender, mas se a gente falar só em módulo, você não precisa falar do valor. E é uma força importante, que é a força dos objetos elásticos, né? Então são três tipos de força que são constantes e comuns nos nossos exemplos. Às vezes tem outros tipos de força que vale a pena a gente salientar, quando os objetos são ligados por pequenos cordões, e os cordões transmitem força. Se eles forem inextensíveis e forem de massa zero, transmite integralmente a força que é aplicada neles. Bom, vamos fazer alguns exemplos aqui, para que a gente possa entender. E o primeiro exemplo que eu gostaria de fazer é um exemplo bastante simples, não é? O Newton disse, se eu tiver um corpo faz uma força, é uma aceleração. Então isso aí é o trivial. Mas vamos pegar agora um outro caso. Eu tenho aqui uma superfície,
não tem atrito entre elas. E eu vou pegar um corpinho aqui, de massa M, vou ligar por um fiozinho inextensível e sem massa a um outro de massa M, e agora eu vou chamar um agente externo e falar, ei você, faça uma força sobre esse segundo corpo, F. Qual é a aceleração do sistema e qual é a força existente na cordinha que liga os dois. Tá certo? Então, com esse problema, eu quero te explicar uma coisa importante, que quando você tem várias massas, você tem que olhar cada massa individualmente. Não se esqueça, cada massa individualmente. Então, eu vou primeiro olhar, esse é um cordão que liga os dois, né? O cordão, ele serve para fazer o seguinte, esse corpo puxa o cordão, portanto, o cordão puxa esse corpo. Esse esforço é transmitido e o cordão vem aqui e puxa esse outro corpo. Então, se eu olhar esse corpo, ele está sendo movimentado pela tensão T do cordão. Enquanto esse aqui, se eu olhar esse corpo agora, isolar esse corpinho, porque é importantíssimo o isolamento, ele tem uma força F para cá e tem uma tensão T para cá. E, obviamente, eles estão se movimentando, vai aparecer uma aceleração A aqui, que vai movimentar os dois. Para esse corpo, a tensão tem que ser igual, aplicando a lei de Newton, a massa vezes a aceleração. Para esse corpo, as forças se somam, aqui elas estão opostas, então F menos T é que é igual a MA. Como T entra nesse lugar aqui, né, o mesmo T, então combinando as duas eu tenho que F menos MA é igual a MA. Ou seja, F é igual a 2MA, portanto, A é igual a F sobre 2M, como era esperado, já que a força vai ter que movimentar as duas massas. Tá certo? E quanto vale a tensão? Bom, basta você substituir aqui a tensão, para ver que a tensão vale F sobre 2. O esforço se divide, tá certo? A força F, para causar a mesma aceleração, ela se divide através do barbantinho entre os dois corpos. Tá certo? É um exemplo, aplicação da lei simples de Newton. Vamos pegar outro exemplo para fazer, tá certo? Porque entender o movimento agora, claro que dado a aceleração, você pode descrever o que vai acontecer com o movimento desse corpo a partir desse ponto. O segundo exemplo que eu quero pegar é um exemplo da chamada máquina simples. Na verdade, ela chama-se máquina de Atwood, mas eu vou chamar de máquina simples aqui. E esse exemplo consiste em ter uma roldana que está presa num teto. A roldana também é um objeto importante, da mesma maneira que um fiozinho sem massa é importante, um fiozinho que não se estende, não tem massa, transmite integralmente a tensão ao longo dele. Uma roldana muda só a direção, né, a direção do esforço. E eu vou botar um corpinho aqui e vou botar outro corpinho aqui. Esse aqui vai ter massa MB, esse vai ter massa MA, eles são soltos e a gente quer saber com que aceleração, vou imaginar MB maior que MA, só para simplificar as contas, e isso aqui vai descer com uma aceleração A. Nós queremos saber quem é esta aceleração. Então, novamente, o que nós temos que fazer aqui? Nós temos que isolar cada corpo. Tem dois corpos envolvidos no problema? Isola, porque quando tem um único corpo, tudo é muito simples, basta somar todas as forças. Quando tem dois corpos, o que você tem que fazer? Isolar cada um. Então, agora eu vou olhar o corpinho A, está aqui. Esse é o corpinho A que tem MA. Ele deve ter um peso, nós sabemos que o peso é MA vezes G, tá certo? Que é o conceito da força da gravidade. Como eu falei, a força da gravidade é uma delas e leva os corpos a terem peso, tá certo? E o peso é o resultado da aceleração constante aqui. Então, o fato de ter uma aceleração constante, se ele está isolado, esse é o peso. Mas tem também aqui, porque esse aqui é um fiozinho, então tem uma tensão distribuída por todo ele. Esse corpo faz uma força sobre ele faz uma força sobre o corpo, esse esforço se transmite até lá. Olhando esse ponto, eu tenho que olhar o ponto que o
a corda faz uma força sobre ele. Então, vou olhar o corpinho B aqui. Então, o A, faltou colocar que aqui tem T. E o B? O B, da mesma maneira, ele tem MBG e tem a força T para cima. Para o A, eu tenho que, imaginei que o B é maior que o A, é porque eu estou imaginando que isso aqui vai se movimentar nesse sentido. Então, aqui o T deve ser maior do que o peso, para vencer o peso e levar ele para cima. Então, nesse lado eu tenho T menos MAG é igual a MA vezes a aceleração que vai aparecer. Para o outro, obviamente, o peso é maior, então eu tenho MB menos T, que são opostos, então estou somando agora nessa direção, isso tem que ser igual a MB vezes o mesmo A. Tem essas duas equações. Se você somar essas equações, você vê que a tensão desaparece, né? Quando você somar as duas. Então eu fico com MB menos MA vezes G é igual a MA mais MB vezes A. De onde eu tiro que a aceleração, basta dividir aqui, né? A aceleração é igual a MB menos MA dividido por MB mais MA vezes a aceleração da gravidade. Como o que está aqui em cima sempre é menor do que está aqui embaixo, a aceleração é sempre menor do que a aceleração da gravidade. Então, nenhum corpo pode cair com uma aceleração maior do que a aceleração da gravidade. Isso é uma regra. E eu tenho, então, qual a aceleração que esses objetos vão estar submetidos. Bom, esses são dois exemplos simples sobre essas forças, tá certo? Eu poderia agora, só para você poder fazer um exemplo, né? Se eu tiver muitas forças aqui, como que a gente faz isso na prática? Eu não sei o quanto você já aprendeu a fazer as componentes de força, mas quando eu tenho várias forças, né? E elas têm direção aqui. Uma das coisas que você tem que fazer, só para a gente recordar, é fazer um sistema de eixos, tá certo? Cada uma tem um ângulo com relação ao eixo horizontal ou vertical, né? Então aqui eu coloquei todos os ângulos que as forças têm, e aí eu começo a projetar usando trigonometria, não é? Então, na verdade, quando eu falo a somatória das forças X, eu estou falando que é F1 cosseno de θ1 mais F2 cosseno de θ2, não é isso? Menos F3 cosseno de θ3 menos F4 cosseno de θ4. E mesma coisa na direção Y. Eu tenho F1 seno de θ1, não, aqui é menos, né, porque está para baixo, que eu determinei um sistema de coordenadas. Então, o que está de acordo com o eixo ganha o sinal positivo, o que está ao contrário ganha sinal negativo, tá certo? Então, seria a mesma coisa. Seno de θ1 menos, aqui aparece um sinal de menos, para caracterizar que essa componente aqui está contrária, né? Mais F2 seno de θ2, é isso? Mais F3 seno de θ3, menos F4 seno de θ4. Então, eu estou assumindo que essa parte de decomposição de forças, etc., para somar os efeitos em cada direção, você já sabe fazer, mas nós vamos ter chance de fazer algumas atividades com isso, para que você entenda, né, que quando nós temos forças distribuídas, mais do que uma dimensão, é necessário calcular as componentes dela, como o próprio Newton nos falou. Muito bem, então agora eu vou fazer um outro exemplo, que é o plano inclinado. E o plano inclinado é um sistema simples, que você tem novamente uma superfície horizontal e você coloca um plano a um certo ângulo θ, onde você coloca um objeto, e esse objeto ele vai ficar sujeito, né, a dois tipos de coordenada, a coordenada x e a coordenada y. Então ele vai descer, à medida que ele se desloca, ele desce e caminha na horizontal.
Tá certo? Mas o que nós gostamos de fazer mesmo nesses casos é determinar um eixo, tá certo? Junto, eu chamo de y e x, um eixo paralelo ao plano inclinado. E eu sei que ali eu tenho uma força. Eu tenho duas forças, na verdade. Se eu for ver as forças que agem sobre esse corpo, eu tenho a força da gravidade, que é a massa dele vezes a aceleração da gravidade, e, obviamente, eu tenho uma força normal aqui, que é devido ao que o plano está fazendo, né? O esforço que o plano faz sobre ele. Então, tenho essas duas forças. E eu sei que ele movimenta-se apenas na direção x, então eu vou começar calculando a soma das forças na direção y, tá certo? E isso tem que ser igual a normal menos, eu tenho essa força, aqui é o caso, se esse ângulo é θ aqui, né, esse ângulo aqui também é θ, né? Porque esse ângulo mais esse ângulo tem que ser 90 graus. Como tudo isso é 90 graus, então esse ângulo aqui também é θ. Então, o ângulo entre a direção vertical, que é onde está o peso, e o eixo y é θ. Portanto, essa componente aqui é mg cosseno θ. Essa componente da força, mg cosseno θ. Então, isso é ao longo da direção y, que tem que ser zero, porque o corpo está parado em relação a essa... Ele não se desloca nessa direção, ele só se desloca na direção x. E a somatória do fx, essa tem que ser igual a componente, que é mg seno de θ. E isso vai causar uma aceleração na direção x, que eu vou chamar de AX. Note que o eixo x aqui não é horizontal, né? E isso tem que ser igual, pela lei de Newton, a massa vezes AX. Tá certo? Então, da primeira equação, eu sei quem é a normal, tá certo? Essa é a força que é feito. Quando θ vai a zero, a normal é máxima, e a força que leva o corpo, ela vira zero, porque seno de zero é zero. Então, se eu trouxer o plano inclinado para o plano aqui, o corpo não se desloca mais. Tá certo? E da equação de baixo, nós determinamos que a aceleração na direção paralela ao plano, ela é igual a mg, não é isso? Ou desculpa, o m se cancela, né? Então fica g seno de θ. E, portanto, essa aceleração irá a zero quando o θ for zero, porque seno de θ é zero. Então, se eu trouxer o plano para a horizontal, obviamente, esse corpo para de ter aceleração. Não é? Então, esse é o caso do exemplo do plano inclinado, onde eu não tenho força de atrito. Se eu tivesse uma força de atrito aqui, então vamos supor que eu tenha agora uma força de atrito. Se eu tiver essa força de atrito aqui agindo sobre o corpo, então isso que eu falei aqui não é verdadeiro, porque tem a normal e na direção x, a força de atrito, ela procura segurar o corpo. Então, na verdade, aqui vai ter menos a força de atrito. Mas como eu falei para vocês, a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. Então, aqui aparece μ vezes a normal, que é μ vezes mg cosseno de θ. Tá certo? E, portanto, agora, isso tudo é igual a massa vezes a aceleração na direção x. Não é? E cortando a massa, portanto, eu tenho que g, que multiplica seno de θ, menos μ cosseno de θ, vai ser a aceleração na direção x. Caso essa componente fique maior do que essa, a aceleração seria negativa, então o corpo ia subir. A gente sabe que isso não acontece, ele fica parado nessa situação. Aí ele vira uma parte estática. Tá certo? Então esse é um movimento importante também, causado por essa composição de forças, que é o plano inclinado. Você está notando que sempre tem que pegar, decompor as forças, analisar o movimento em cada direção, para ser capaz de realmente entender o que está acontecendo com o movimento. Deixa eu pegar um caso que é extremamente interessante de movimento, que é o movimento circular, que eu falei muito brevemente quando eu descrevi vocês para movimento, mas eu vou fazer isso através de um exemplo.
E o exemplo é o carro numa curva. Tá certo? Então nós vamos pegar um carro, vamos fazer aqui, vamos imaginar uma estrada que tem uma certa curva de raio R, tá certo? Então essa curva aqui tem um centro e daqui até aqui tem um raio R. E esse carro está andando nessa curva com uma velocidade tangencial V. E ele tem que fazer a curva, né? Fazer a curva, ó, nesse ponto a velocidade está assim, nesse outro ponto aqui a velocidade está assim. Se eu trouxer a velocidade, ó, a velocidade variou, né? Tem que ter aceleração aqui. Qual que é a aceleração que tem aqui? Como todo movimento curvilíneo, tem uma aceleração chamada aceleração centrípeta, e ela vale a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Tá certo? Nós não deduzimos isso por falta de tempo, obviamente. Mas tem que ter uma aceleração. Portanto, tem que ter uma força capaz de fazer isso acontecer. No caso do carro na curva, da onde vem essa força? Tem que vir do atrito. Então, aqui está o objeto, aqui está o mg, aqui está a força normal, e aqui nessa direção tem uma força de atrito. E essa força de atrito vale Ni vezes o atrito. E ela funciona, aqui está a coisa importante, é essa força que funciona como força centrípeta, que está na direção central, ela sempre vai estar aqui, tá certo? É uma força central, as forças que causam curvas são força central, por isso que ela chama centrípeta, na direção do centro, né? E ela vale essa quantidade, tá certo? Se eu substituir a normal por isso, vou cortar a massa e chegar à conclusão de que a velocidade ao quadrado do corpo é o raio vezes o μ vezes g. Tá certo? E é bom que ela não seja, se você tiver um μ, qualquer velocidade menor do que isso é possível fazer a curva, velocidade maior do que isso ele não vai se sustentar. Então esse é também um exemplo de força e movimento que tem que ser feito sempre, visto sempre com cuidado. Então, não há para resolver os problemas envolvendo força e movimento, não há milagres. Toda vez você tem que ver que existindo uma aceleração, tem que existir uma força. Não tem como escapar disso. E se você isolar o corpinho, você é capaz de resolver tudo que está envolvido nisso. E no exemplo que a gente acabou de ver, se tiver pedrinha na curva, o atrito é severamente diminuído, não é? Porque aí o corpo pode rolar sobre as pedrinhas e isso, então, dificulta a velocidade máxima que você pode fazer a curva. Deixa eu fazer um outro exemplo, que é o exemplo do loop. Então nós vamos fazer um loop. Vai vir um motoqueiro aqui, vai entrar num loop e sair. Tá certo? Então o motoqueiro veio. Nós vamos botar uma moto aqui. Certo? Com o motoqueiro em cima dirigindo. Ele vai vir com velocidade V, que eu vou assumir constante. E ele vai fazer essa curva. Tá certo? Ele vai fazer aqui o loop. Claro que tem gravidade aqui, né? E ele vai desaparecer. E eu sei que se a velocidade for muito pequena, não haverá loop. Para que ele consiga fazer o loop e ir embora, esse loop aqui tem um certo raio R, ele tem que realmente ter uma velocidade acima de um certo valor. Então vamos olhar o que acontece com ele aqui nesse ponto aqui principal, que é o ponto do topo. Se ele sobreviver a esse ponto, ele consegue fazer o loop. Olhando nesse ponto aí, eu vou isolar aqui, ó, tá certo? Aqui tem nós estamos vendo aqui a moto, o motoqueiro. Nesse ponto da trajetória, nós temos a força-peso dele para baixo, obviamente, sempre é para baixo. Mas, para que ele não perca, para ele fazer o loop, ele não pode perder o contato com a superfície. Então, tem força de contato, é porque ele está fazendo uma força sobre a superfície. Então, tem uma força normal envolvida. Tá certo? E a força-peso menos a força normal é toda a força que envolve aqui e tem que estar fazendo o papel de força centrípeta, tem que estar de alguma maneira
está fazendo o papel para ele fazer essa curva. E, portanto, isso tem que ser a massa vezes a aceleração que ele vai ter aqui, que é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, como nós falamos que a gente vai manter a velocidade constante. Tá certo? Bom, e aí? E aí que quando isso aqui for zero, bom, e daí eu tiro, não, porque eu posso tirar a velocidade, portanto, a velocidade ao quadrado é sempre igual ao raio vezes mg menos n dividido por m. Certo? E, portanto, eu poderia tirar o quadrado, mas note que essa velocidade aqui, né, quando o n virar zero, é o limite dela, porque a partir daí, se o n virar zero, ele vai perder o contato. Então, a mínima velocidade que ele pode ter é o v mínimo ao quadrado, só para manter o quadrado, é r vezes mg dividido por m, portanto, a gente cancela o m, é r vg. Ou seja, a velocidade mínima, a velocidade sempre tem que ser maior que a mínima, portanto, tem que ser maior ou igual a raiz quadrada de rg. Sempre tem que ser maior ou igual que raiz quadrada de rg. Tá certo? Se for maior do que a raiz quadrada de rg, ele consegue fazer o loop e continuar a sua trajetória voltando aqui para a parte inferior aqui. Esses exemplos que eu dei, né, sempre a força está causando um determinado movimento. Quando a soma é zero sobre o corpo, não tem movimento, só isso. Mas tem uma situação interessante, que é a tendência ao giro. Imagine a situação que eu tenho aqui uma barra apoiada aqui, num ponto de apoio, e eu vou colocar uma barra aqui. Tá certo? Eu coloco uma barra, eu posso fazer uma força aqui, de valor F, e eu posso fazer agora uma força aqui de valor F. Note que essas forças se cancelam sobre o corpo, elas estão em direções opostas, mas elas não cancelam a tendência do giro. E a tendência de giro tira o corpo de equilíbrio, porque ele vai tender a girar. Tá certo? Então, para poder caracterizar a tendência ao giro, nós definimos o chamado momento ou torque. E o torque nada mais é do que o produto da força vezes a distância perpendicular. Então, nós vamos agora olhar uma situação diferente. Tá? Que para que eu tenha um equilíbrio num corpo, e na verdade esses corpos são corpos que são mais estendidos, porque para ter tendência de giro não pode ser um ponto, tem que ser uma coleção, tem que ser um corpo que tem dimensão, uma barra, tá certo? Mas só para lembrar que isso é importante, a tendência do giro é caracterizada por esse torque, também chamado de momento da força, e ele é o produto da força pela distância. Se eu estou em relação a esse ponto, esse produto, essa distância que eu vou chamar de x1, vezes a força é o momento, vou chamar essa força de F1 agora. Então, o torque dessa força seria F1 vezes x1. E o que o equilíbrio exige para eu realmente ter equilíbrio, quando eu tenho essas situações, eu tenho que ter a soma das forças igual a zero, mas eu tenho que ter também a soma dos torques igual a zero. Porque a soma das forças igual a zero simplesmente garante que o centro de massa desse corpo não vai deslocar. Mas não garante que ele não vai girar. Tá certo? Eu posso ter soma das forças igual a zero, mas ele está girando. Basta eu pegar aqui, botar esse lápis em cima aqui da mesa, ó. Se eu fizer a mesma força aqui e aqui, ele gira. Ele não está em equilíbrio. Tá certo? Por quê? Porque para um corpo que tem dimensões, que não é um ponto, essa mecânica toda de movimento que a gente está falando tem que levar em conta o ponto de aplicação. Porque o ponto de aplicação pode girar o corpo. Tá certo? Então, essa tendência ao giro, caracterizada pelo torque,
que é o produto da força vezes a distância perpendicular à força. A força está aqui, a distância perpendicular ao ponto de referência, que é o ponto em relação ao qual vai girar. E o equilíbrio exige a soma das forças igual a zero e a soma dos torques igual a zero. Agora, isso cria uma situação interessante para a gente. Porque imagine que eu vou botar uma força F2 aqui a uma distância que eu vou chamar de x2. Tá certo? Obviamente que eu posso, como eu tenho aqui um ponto de apoio, então aqui vai existir uma normal, que vai equilibrar. Botou aqui, a normal é igual a F1 mais F2. Estou esquecendo o peso da barra, ele é desprezível. Tá certo? E a soma dos torques? Bom, aqui eu tenho que F1 vezes x1 menos, né, porque agora essa aqui tende a tentar girar o oposto, então muda o sinal, vezes F2 vezes x2, isso aqui é todo o torque em relação a esse ponto, porque a normal, distância é zero em relação a esse ponto. Isso tem que ser zero. E do fato disso ser zero, gera uma coisa importante. Gera que F1 vezes x1 é igual a F2 vezes x2. Como x2 é maior do que x1, então F2 tem que ser menor do que F1. Tá certo? Isso cria uma situação interessante para a gente. Significa que nós conseguimos manter o equilíbrio. Se eu pegar agora uma barra dessa, botar um ponto de apoio aqui, fizer aqui, colocar aqui um gigante, uma pessoa bem gordona, e colocar aqui um anãozinho, bem magrinho, se o peso desse anãozinho, que eu vou chamar de P2, vezes essa distância aqui que eu chamei de x2, então P2 vezes x2, se isso for igual ao P1, que é o peso do gigante, vezes x1, que é uma distância pequenininha, o sistema se mantém em equilíbrio. É a lei da gangorra, ou também chamado a lei da alavanca. Extremamente importante em engenharia. E ela advém do equilíbrio dessas forças. Tá certo? Ela vem do fato de que para ter equilíbrio, eu tenho que de alguma maneira zerar também, não só as forças, como a tendência de giro. Isso eu faço através do torque ou do momento das forças. Tá certo? Então, é possível, né, como dizia Arquimedes, sustentar o mundo se você der uma alavanca adequada para ele. Aqui pode estar o mundo e aqui vai estar ele. Se essa distância é muito, muito maior do que essa, ele realmente sustenta o mundo com uma alavanca. E isso é uma coisa importante para a engenharia. Bem, o que nós fizemos na aula de hoje foi ver as causas do movimento, visitamos um pouco as forças e, obviamente, nós agora vamos fazer uma sequência de aplicações dessas forças para entender os movimentos, né? E correlacionar situações onde eu tenho que colocar forças para controlar o movimento de objetos, que é um dos grandes papéis da engenharia. É realmente fazer o balanço de força para que as pontes ou os edifícios não caiam, ou para que o avião realmente consiga ter a velocidade adequada e a aceleração para decolar. E isso nós vamos fazer na sequência. Até mais.